Preciso confessar uma coisa para vocês. Talvez não seja nenhuma novidade, mas pelo andar da carruagem, eu acho que as pessoas estão desistindo de ser boas e empáticas umas com as outras. E eu vou te explicar por quê. Roda a vinheta. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, criador e produtor de conteúdo. E essa minha pensata de hoje tem muito a ver com os acontecimentos aí dessas últimas semanas, desse último mês. E uma coisa particularmente me tocou, que foi a morte da Preta Gil. É claro que é lamentável, é claro que é a morte de alguém muito jovem. Eu tenho 53 anos, ela acabou de falecer com 50, quer dizer, uma pessoa que tinha muito para viver, tanto é que o livro que ela tinha acabado de lançar, o título é Os Primeiros 50, sinal de que ela sim queria muito e lutou muito para viver por mais 50, por mais 40, ou seja lá quanto fosse, né? Isso é uma conta que não é a gente que faz. Mas o que eu queria falar, quando eu falei lá no comecinho que acho que as pessoas desistiram de ser boas umas com as outras, é a quantidade de absurdos que foram publicados assim que a Preta Gil morreu. Já vinha acontecendo alguma coisa antes de críticas à repercussão do caso e tal, mas a partir do momento da morte dela, eu não sei qual é a função, qual é a graça, se é que tem alguma, qual é o objetivo de alguém ir a uma rede social dizer que uma pessoa que acabou de morrer não era uma boa artista, não tinha talento, não tinha músicas de sucesso. Eu não estou aqui questionando a qualidade ou não, ou o gosto musical das pessoas. O que eu estou falando é o seguinte: a gente perdeu essa noção de ser minimamente bom com o outro. Eu acho que mais do que a gente ter perdido, as pessoas que fazem isso, a disposição para ser bom, a gente está muito predisposto a ser ruim, a espezinhar, a ir lá apontar o que a gente acha que é errado, o que a gente acha que é verdade. Gente, porque eu fico pensando o seguinte: quando você diz que no caso dela, da Preta Gil, ela não tem qualidade no trabalho dela, ainda que você ache isso, é muito cruel escrever isso. Porque ela morreu? Sim. Mas principalmente porque isso vai atingir as pessoas que a amam, aos fãs, ao pai, à mãe, aos irmãos, aos amigos, que a gente viu que foram muitos que carregaram ela no colo durante todo esse tempo. Eu fico imaginando para que você vai... A gente sabe que as pessoas entram para criticar tudo, que tem um grupo de pessoas que não gosta de nada. Outro dia eu estava vendo alguém falar que a pessoa dizia assim para esse cara, era um jornalista, eu não gosto do seu canal, vou embora. Aí daqui a pouco ele olhava, essa pessoa ainda estava. Aí daqui a pouco ela vinha com a mesma mensagem. Nossa, o canal de vocês é muito chato, eu tô saindo fora, tô indo embora. E não ia. Daqui a pouco vinha um outro comentário dessa pessoa. A gente sabe que existe esse tipo de pessoa. Agora, para quê? Para que detonar a imagem, a carreira, questionar a qualidade de uma pessoa que é público e notório, que tinha muitos fãs, que tinha um carisma que era dela? E veja, eu não estou aqui para defender a Preta Gil. Eu estou aqui pasmo com o quão bizarro é o desejo que as pessoas têm, só porque não gostavam, ou só porque não concordam com a posição política dela,
irem em todas as redes sociais dizerem que ela não cantava bem, que ela não era uma artista relevante. Gente, a quantidade de pessoas que foram ao velório dela, a quantidade de entrevistas, a quantidade de depoimentos, o serviço que ela prestou e prestou sim, sim, quando tocou no assunto do câncer de intestino, que é um dos cânceres mais terríveis e extremamente silencioso. Quando ela fala, por exemplo, das mulheres que tiveram diagnóstico de câncer, a maioria, acho que é uma proporção de 6 a cada 10, de 7 a cada 10, são abandonadas pelos seus companheiros. Quer dizer, quando se bota uma lente de aumento nesses assuntos, é um saculejo na sociedade. Pode não ter resultados práticos agora, mas é dizer assim: olha, escuta aqui, eles vão abandonar mesmo? Olha, olhem por essas mulheres. Olha, se você tem uma tia que estava casada quando teve diagnóstico de câncer e ela for abandonada, esteja do lado dela. Esteja do lado dela de qualquer jeito, óbvio. Mas assim, preste atenção nisso, porque talvez ela possa ser abandonada. Sei lá, ela fez tantas coisas nesse sentido. Fora se colocar como uma mulher livre, as pessoas, de novo, podem não concordar com o estilo musical, podem não ser fãs, mas não dá para ser tão desrespeitoso, porque isso atinge não a ela agora, atinge a família. Poxa, então eu não gosto de alguém, essa pessoa. É que nem ir ao velório, né? Por que você vai ao velório? Você vai pelos vivos, não pelos mortos. A sua homenagem ali, o seu colo, a sua reverência, o seu afago é para os vivos. Claro que você foi porque você gostava da pessoa que morreu, você tinha uma consideração, ela trabalhava com você, ela era o amor da sua vida, ela era o seu pai, a sua mãe, uma grande vizinha, um amigo de muitos anos. Mas você vai pelos vivos, você chega lá e dá um abraço no pai daquela pessoa, na mãe, no marido, na mulher, nos filhos. Mesma coisa isso. Pô, você vai lá escrever numa rede social que ela não era uma boa artista, que ela não era relevante. Você imagina uma família dessa, por mais que seja uma família como a dela, que é uma família que está no showbiz e que está no meio artístico há muito tempo, que toma pedrada há muito tempo, que é questionada há muito tempo. Mesmo assim, é muito cruel. Agora, mais do que atacarem a Preta Gil e entristecerem a família dela, eu estou falando dessa bondade que as pessoas desistiram de ter. Quando eu falo bondade, eu falo empatia, eu falo carinho. Para que ir para uma rede social detonar alguém? E volto a dizer, não é porque morreu. Ah, morreu, vira santa, não é isso. É porque você atinge a quem ficou, a quem está sofrendo, a quem está sangrando. A ferida de uma morte fica aberta durante muito tempo. É sofrido, é mexer nas roupas, é fazer inventário, é começar a descobrir histórias, é revirar o baú das próprias dores, como eu costumo dizer. E aí as pessoas ainda têm que se deparar. Aí, gente mais enlouquecida ainda começou a questionar sobre a fortuna dela primeiro. Não teve nenhuma fonte oficial dizendo que ela deixou uma fortuna. Isso foi só coisa de fofoqueiro. E aí não só estão dizendo que ela deixou uma fortuna, como tem gente questionando por que ela ganhou que ela teria ganho uma fortuna. Por que ela teria uma fortuna em dinheiro ou em bens? O que essas pessoas têm a ver com isso? É por isso que eu falo, uma pessoa dessa, ela desistiu de ser legal. Ela desistiu de ser boa. Ela desistiu de cuidar da própria vida. Ela desistiu de lavar a louça dela. Essa pessoa tem que comprar uma panela de alumínio para ter o que arear. Não é possível. Não é possível. O que me choca é isso. As pessoas, me parece que não só desistiram de ser boas, como estão tendo um certo prazer em serem mazinhas, em serem provocativas, em serem amarguradas. Porque só pode ser amargura, né? Amargura, inveja, ódio, não sei. Eu sei que é
entristecedor. É muito entristecedor você saber que o ser humano chegou nesse nível, né? Fofoca sempre vai ter, especulação sempre vai ter, mas essa história, por exemplo, de dizerem que ela está deixando uma... Ninguém disse isso, a família não disse isso, o filho não disse isso, nenhuma fonte confiável disse isso, nenhum grande veículo foi até a família perguntar isso, e nem é o momento de perguntar isso, mas já tem gente dizendo que tem uma fortuna e que ela não poderia ter uma fortuna porque ela não era boa o suficiente no que ela fazia. Gente, melhorem. De novo, estou falando com as pessoas que fizeram isso. Essas pessoas precisam melhorar muito. Ou se calar. Ou se calar. Eu realmente eu fiquei revoltado, porque eu já perdi gente muito importante na minha vida, que não eram famosos e que não tiveram ataques, mas tudo que dizia respeito àquela pessoa, e até uma ou outra crítica que foi feita depois que elas morreram, quando isso chegava até mim, eu ficava muito triste. Eu dizia, por que essa pessoa está falando isso? Já morreu, está atingindo a mim. Está atingindo o meu carinho por essa pessoa, a memória que eu tenho dessa pessoa. Estou chateado porque falaram mal dessa pessoa. Que dirá um país, todas as redes sociais, muita gente prestando carinho, prestando solidariedade, homenageando, mas tem esses espíritos sem luz, não sei como chamar, sabe? Enfim, desculpe, eu acho que eu fiquei até mais exaltado do que eu devia. Mas me digam aí, o que vocês acham? Vocês acham que é preciso você tomar essa atitude quando você não gosta de alguém? Você precisa deixar claro. Será que a gente precisa assinar um recibo quando a gente não gosta e quando é uma pessoa pública? Ou a gente pode ficar na nossa, fazer um pensamento positivo só, acreditando no que acreditar e vida que segue? Me digam aí, escrevam nos comentários, compartilhem, ativem o sininho de notificações. Adoro, falo isso sempre, vou repetir sempre. Adoro quando vocês deixam as opiniões de vocês, o que vocês acham, qual é a posição de vocês sobre os temas que eu trago aqui. Tá bom? Então participem. Um beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.